O tema da mensagem dessa noite é modo recomeçar ativado. Que Deus possa te abençoar, te orientar diante dessa palavra, para que possamos assim ativar um recomeço na nossa vida. Olha o que diz o texto bíblico, está aí na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia, em nome de Jesus. Ageu 2:9, a glória desse novo templo ou dessa nova casa será maior do que a da antiga, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? O livro de Ageu, ele situa-se no contexto do retorno do povo de Israel do cativeiro da Babilônia. Você sabe que o povo de Israel, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, ele foi um povo que, enquanto ele obedecia a Deus, a vontade de Deus se cumpria na vida dele, o povo avançava, conquistava terras, conquistava um propósito em Deus, porque era um povo selecionado, chamado pelo Senhor. Mas toda vez que a idolatria, a desobediência entrava no coração desse povo, logo eles se afastavam do caminho de Deus e a mão do Senhor pesava sobre eles. Esse texto foi escrito aproximadamente no ano 520 a.C., cerca de 18 anos depois, durante o reinado do rei Dario I, e os profetas ali contemporâneos, Ageu e Zacarias, começaram a exortar o povo a respeito da reconstrução do templo. Se você lembra bem, Davi recebe um direcionamento de Deus, mas Salomão desenvolve, eles constroem um templo suntuoso que ao longo das guerras é destruído. Então, o povo não tinha, não percebia um lugar para adoração. Então, os profetas começam a exortar, a falar ao povo: ei, vocês precisam de um lugar para adorar. Mas duas coisas fizeram que esse processo, essa obra não desenvolvesse. Primeiro, a oposição externa. Isso é algo que sofremos o tempo todo. Quantas vezes não somos desanimados, não somos desafiados, não somos colocados para baixo por situações externas a nós que vêm sobre a nossa vida. E o segundo, o desânimo interno, aquelas palavras intrusivas que entram na nossa mente e querem dominar o nosso pensamento. Então, essa obra, ela parou por 17 anos. O povo, ele estava mais preocupado com a sua casa do que com a casa de Deus. E o templo nada mais era do que um símbolo da presença divina que naquele momento estava em ruínas. É nesse contexto, então, que Deus promete que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira. E eu quero contextualizar esse texto e aplicar sobre a sua vida, declarando nessa noite que haverá uma glória de Deus ainda muito maior sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, em nome de Jesus. Aquilo que Deus fez lá no Antigo Testamento, com o povo de Israel, que via de um cativeiro, que tinha a terra desolada, destruída, Ele fará ainda hoje sobre a sua vida. O que então nós podemos aprender com o processo da reconstrução do templo? Eu tenho algumas verdades, 4 delas hoje para a gente pensar. E a primeira delas é, número 1, não chore pelos escombros. Olha o que diz lá Ageu 1:8, subi ao monte, trazer a madeira, edificai a casa, e dela me agradei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, ao retornar do exílio, ao retornar da perseguição, ao retornar da humilhação, o povo de Israel, ele volta para aquele ambiente e ele fica desolado, ele fica chorando, ele fica entristecido por conta da oposição, do desânimo. O povo para por 2 décadas para simplesmente, como diz o velho ditado, chorar sobre o leite derramado. E às vezes, meu irmão,
O que eu e você precisamos na nossa vida não é um tempo de choro, mas é um tempo de despertar, é um tempo de ação, é um tempo de não nos curvarmos diante das circunstâncias adversas. Precisamos seguir em frente, precisamos andar, precisamos caminhar, porque por mais que a situação esteja negativa, por mais que haja choro, por mais que haja dificuldade, eu tenho um Deus e você também, que é fiel para fazer ainda mais, muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, não permita que a saudade do passado paralise a sua missão no presente. O que ficou para trás pode ter sido glorioso, mas Deus está escrevendo algo novo agora sobre a sua vida. Sabe qual era um dos grandes problemas que o povo vivia naquele momento? Eles se lembravam da suntuosidade do templo construído por Salomão. Então eles ficavam, rapaz, você lembra daquela construção, você lembra daquele templo, você lembra das entradas, você lembra como era. E quando começaram a levantar os alicerces do novo templo, o segundo, eles se abateram, porque não era parecido com o que eles tinham antes. Mas deixa eu te dizer algo, pode ser que Deus, Ele te tire de um palácio e te leve para a simplicidade, para que a partir desse processo você aprenda, você cresça, você desenvolva, porque de fato o que importa não é o quão grande é, o quão maravilhoso é um momento, um espaço, um lugar, o carro que você tinha, a vida que você tinha, não é isso. O que é mais importante é a presença maravilhosa de Jesus, que precisamos buscar todos os dias da nossa vida. A fé, ela não ignora os escombros, mas confia que Deus pode construir algo glorioso sobre eles, amém? Os escombros da tua vida, então, são o pavimento, são a base daquilo que Deus há de realizar na sua história. Então eu pergunto para você, o que de fato tem prendido você nesse momento? O que tem sido motivo de choro, de frustração? O que tem feito você deixar o altar de Deus, a presença de Deus nessa noite? Responda essa pergunta e talvez ao respondê-la, você encontre a resposta mais importante da sua vida, porque isso não pode te paralisar mais. E eu quero profetizar aqui nessa noite, um tempo de liberdade sobre você, um tempo onde o passado não vai te dominar, ele vai servir como referência, mas ele te levará a um novo momento na presença de Jesus. Número 2. Prepare, então, as bases dessa construção. Lucas 14, 28 diz, quem dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e não começa a calcular os gastos daquilo que está fazendo? Muitos começam com empolgação, mas sem alicerces sólidos. Por isso vemos casamentos, ministérios, empresas naufragarem, porque a sua base, o seu fundamento, ele está fragilizado. Eu quero trazer alguns dados ao longo dessa mensagem, eu vou expor para vocês. O primeiro deles é um levantamento do IBGE, de 4 de dezembro de 2024, um pouco mais de 6 meses atrás. Ele mostrou que cerca de 20% das empresas no Brasil, elas fecham no primeiro ano de abertas. E nesse cálculo não está o MEI, porque o MEI é uma outra modalidade, mas 20% das empresas simples, super simples, você conhece o negócio no Brasil, elas fecham no primeiro ano. A taxa de sobrevivência cai para 37% ao longo de 5 anos. Isso quer dizer que em 5 anos, mais de 60% das empresas já fecharam. E sabe qual é a resposta para isso? Por que isso acontece? Porque muitas vezes você tem um sonho. Eu tenho um sonho, eu quero começar o meu negócio e eu vou com tudo. Eu gosto de ver um programa que se chama Pesadelo na Cozinha, que remete muito quando eu estou cozinhando, então eu gosto de ver esse programa.
E um dia eu estava vendo, não era o brasileiro, o americano, e uma pessoa abriu um restaurante, 1 ano, e estava próximo à falência. E quando o chefe chegou lá, naquele momento, do restaurante, falou assim, o que você precisa? Aí a pessoa respondeu, Gordon, eu preciso fazer um curso de culinária. E ele falou assim, mas com que tempo você vai estudar? Porque antes de abrir o restaurante, você não se matriculou numa escola, você não se preparou, você não se forjou para esse momento, mas parece que às vezes a vida lança a gente. Pode acontecer, mas também pode acontecer de eu ter a minha intelectualidade o tempo todo sendo desafiado e eu pensar no meu futuro. Irmão, isso não é papo de coach, mas aonde você quer estar daqui a 5 anos? Você tem anotado, você tem projetado, pastor, eu quero estar casado, eu quero comprar minha casa, eu quero mudar de trabalho, eu quero ter feito uma faculdade. Aonde você quer? Eu penso, mas pensar não adianta. Você tem que formalizar isso, escrever, conversar em casa, trabalhar em prol disso, porque senão vivemos o eterno sonho daquilo que nunca fazemos na nossa vida. E arrumamos desculpas o tempo todo. A nossa vida é permeada de desculpas. Mas o que precisamos é de uma solução em Deus para a nossa história. Amém? No Brasil, um segundo dado do IBGE, a média de duração de casamentos em 2020, ela caiu de 15,9 anos, quase 16 anos, lá em 2010, foi para 13,8 anos em 2020. O que a gente vê é uma descida vertiginosa, de tempos em tempos. A cada dia que passa, as coisas parecem não se firmar mais. E entra no mesmo caso de uma empresa, embora o casamento não é uma empresa, mas uma sociedade. Porque escolhemos mal, porque pensamos mal, porque olhamos o exterior e não o interior, porque não colocamos à prova, porque não comemos 1 quilo de sal juntos. Não sabemos de fato se aquela pessoa é a pessoa em Deus para a nossa vida. E aí nos frustramos. Então eu tenho que estar com o amor da minha vida no dia maravilhoso, que o salário está em dia, que cai na conta, que está tudo lindo. Mas eu tenho que estar no dia do desemprego, no dia da doença, no dia do esquecimento. Porque eu sei que eu vou ser forjado e formado pelo Senhor. O fundamento tem a ver com base e também com propósito. Eu quero trazer uma história, eu compartilhei há 2 semanas atrás, uma quarta-feira, sobre Marcus Pearson. Ele foi simplesmente o criador do Minecraft. Quem gosta aí do joguinho? Bom? Amém. E ele criou praticamente sozinho. E a empresa dele, ele criou uma empresa, começou a desenvolver, começou a ter funcionários, mas ele entendia que o negócio dele não era cuidar de gente, não era gerir empresa, era criar jogos, era programar, era fazer aquilo que ele pensou em fazer, um mundo livre, né, um universo livre, onde o jogador pudesse construir coisas. Ele desenvolveu muito bem isso. Mas um dia, no auge do seu estresse profissional, ele colocou um Twitter dizendo que queria vender a empresa. Então, a Microsoft ofereceu 2,5 bilhões de dólares pela empresa dele. E em curto prazo de tempo, ele vendeu a empresa. Sabe o que aconteceu? Ele, da noite para o dia, de um desconhecido, de um nerd, se tornou um bilionário. Mas um bilionário sem propósito. Ele começou a gastar dinheiro, ele começou a usar drogas, ele começou a fazer as festas mais loucas, ele comprou mansões das mais caras. Mas a cada dia a depressão tomava conta do seu coração porque ele tinha perdido o seu propósito. Então, meu irmão, fundamento tem a ver com propósito. Fundamento tem a ver com base. Fundamento tem a ver com direção. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ravenhill diz: a profundidade da fundação determina a altura da edificação. Quanto mais profundo nós somos, maiores nós podemos ser. Amém?
Número 3. Número 3. Quando a igreja cresce, a sua casa também cresce. Eu queria que você repetisse comigo essa frase. Você pode dizer? 1, 2, 3. Quando a igreja cresce, sua casa também cresce. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Ageu 1:9, o texto revela para a gente que o povo, ele priorizou a sua casa, enquanto a casa de Deus estava em ruína. E qual foi o resultado disso? Fracasso, seca, estagnação. Então eu tenho uma frase para você: em tempos de reconstrução, Deus tem que ser seu primeiro ponto de partida. Sabe qual era o problema do povo olhar para a sua casa? Não era porque Deus tinha inveja do povo. Imagina Deus com inveja. Ó, estou com inveja que você está cuidando da sua casa e não está cuidando da minha. Não era sobre isso, gente. É porque a nação, ela estava sendo reconstruída sobre uma base. E essa base dizia assim: em primeiro lugar, continuaremos fazendo a nossa vontade e não a sua. Uma sociedade, um povo, uma igreja que se desenvolve sem ter Deus como centro, sem ter Deus como a mola mestra de todo o processo, ela está fadada ao fracasso. Por isso que no céu, na Nova Jerusalém, para onde eu e você iremos, lá tem um grande trono branco, onde o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, e de todos os lugares do céu nós podemos visualizar, enxergar, ver a presença de Deus, que é o sol da justiça, meu irmão. Ele tem que ser o ponto de partida, ele tem que ser o centro, porque se eles tivessem reconstruído o templo, a adoração, todo o resto seria reconstruído em volta daquele propósito. Enquanto eles desobedeciam, a coisa não ia. Mas quando o povo obedeceu, Deus os abençoou. A igreja, amado, ela precisa refletir essa verdade. Nós precisamos entender que em vários cenários, em vários aspectos, a igreja, ela molda a nossa casa e a nossa casa molda também a igreja. Porque há muitos anos eu ouço essa frase e eu repito ela constantemente. Uma família forte, eu tenho uma igreja. Uma família fraca, eu tenho uma igreja fraca. Então nós apenas reproduzimos. Se eu sou desorganizado na minha casa, provavelmente eu serei na igreja. Se na minha casa tem um monte de BO, eu vou carregar comigo esse monte de BO e vou trazer para a igreja. Por isso eu tenho que solucionar lá. E a igreja também, ela tem que servir de inspiração para a gente. É bom, não é, gente? Você chegar na casa de Deus, no lugar que você vai adorar, e ter uma cadeirinha confortável para você sentar. Tem um ar-condicionado gelando, que o povo reclama assim: pastor, está frio demais. Aí eu olho e falo assim: traz um casaco, amada. Para a gente tirar onda aqui, né? Clima de montanha. Eu estou no Nordeste, mas é clima de montanha. E você tem um som legal, você tem uma estrutura. Isso é maravilhoso. Tem que refletir o nosso coração, porque nós queremos excelência. A gente quer receber pessoas aqui da melhor maneira possível. A gente quer adorar a Deus de uma maneira inteligível. Quando eu era menino, eu via coisas de menino. Eu lembro que eu ia para muito evento que só tinha aquela Watson, misericórdia, ciclotron. Aí estava lá microfone, violão, teclado, baixo, voz. Aí, você não entendia nada. Você assim: Senhor Jesus, me dá o dom aqui de línguas estranhas, de revelação, para me entender o que o profeta está falando. A gente adorava, era o que tinha. Quando eu chego num canto que tem aquela cadeirinha de plástico, eu já me preocupo. Falei: Senhor, não quebra comigo não, Jesus, hoje não. Não é, gente? Você fica assim: opa. Mas o mais importante é termos o nosso coração em Deus e entendermos que essa casa é a nossa casa, gente. É aqui que nossos filhos, de certa forma, aprendem a palavra de Deus. Começando lá no Kids, indo para os juniores, vindo para os jovens, para os adolescentes.
É aqui que casamentos são tratados. É aqui que famílias são restauradas. É aqui que pessoas chegam famintas, sem perspectivas, são cuidadas. É aqui onde oramos um pelos outros. É aqui onde não existem pessoas perfeitas. Mas aquele que é perfeito, ele governa sobre nós. Essa é a igreja de Deus. Há uma conexão direta entre zelo e obra de Deus, entre o favor dele sobre a nossa vida. Quando servimos com integridade, ele cuida dos nossos bastidores. Enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Provérbios 3:9, honre ao Senhor com os seus recursos, com as suas primícias, com todas as suas colheitas, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Quando eu adoro ao Senhor, quando eu me entrego ao Senhor, quando eu vivo o melhor de Deus para a minha vida, é a certeza que Ele está trabalhando na minha história. Agora ouça, não existe avivamento genuíno sem quebrantamento, e não há crescimento saudável sem compromisso com o reino de Deus. Essa frase é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu trouxe um outro dado para você, e eu queria que colocasse na tela. Essa semana foi divulgado alguns dados sobre o último censo de religião do IBGE. Para quem está em casa, talvez fique um pouco difícil ver, mas depois eu vou subir essa mensagem no canal com a tela separada. Mas eu queria que você observasse. Os católicos são os que estão em laranja aqui em cima. Houve um decréscimo de 65 para 56. Os evangélicos, de azul, cresceram de 21 para 26, então é um crescimento de 5,2, né? E os em verde são os sem religião, que é a religião que mais cresce no Brasil. Eles subiram de 7,9 para 9,3, é um crescimento de 1,4. O que esses dados mostram para a gente? E eu vou fazer a leitura deles para você. O crescimento cristão, evangélico, protestante no Brasil, ele desacelerou. Havia até então uma estatística, um dado que apontava que até 2030 o Brasil ele seria maioria protestante. Depois desse censo, o demógrafo José Eustáquio reavaliou esse dado e, pela nova perspectiva, vai ser lá para 2050. O grupo que mais cresceu e que mais cresce desde 2011 são pessoas sem religião, que não querem mais seguir religião nenhuma, que se decepcionaram com a fé, seja ela católica, protestante ou qualquer outro credo. Bem, a igreja vive uma crise de evangelismo. Sabe por quê? Eu falei um pouquinho atrás sobre o zelo, sobre a estrutura. E ela é importante, sim ou não, gente? Mas mais importante do que a estrutura é a presença de Deus. Porque, sabe o que eu percebo? Você tem quantos anos? Você, cara. 15? Meu Deus. Achei que era 16. 15 anos. A geração do Samuel é a geração que encontrou essa estrutura pronta aqui, sim ou não? A geração dos nossos antepassados, até a nossa, foi a geração que roeu o osso. A gente teve a percepção de como é bom ter uma estrutura, mas a gente sabia o que era vir para um dia de sol quente, um sábado, um domingo, evangelizar, acordar cedo para uma consagração, vir para a escola bíblica dominical, depois para o evangelismo, para o ar livre. A gente sabia que era entregar folheto e ninguém nem olhar na nossa cara. A gente sabia. A gente sabia do ministério que se acabou nas igrejas, que era o carimbador de panfleto, de folheto, que ficava na salinha só, aí passava. Não tinha nem mais saliva para passar. A gente sabia o que era EBF. A gente sabia o que era ter uma igreja que nem ventilador tinha. E a gente não estava preocupado. A gente sabia o que era não se preocupar com a roupa, se era muito nova ou não, e hoje é uma preocupação real. A gente sabia o que era na simplicidade, poder adorar o Senhor com aquilo que nós tínhamos, sem sofrer um julgamento prévio de qualquer pessoa.
a gente sabia até o que era ser muito mais parceiro de outras igrejas do que somos hoje. Porque parece que nós não vivemos mais o reino de Deus, mas vivemos uma monarquia de impérios, onde cada denominação tem o seu rei. Mas nós estamos aqui para nos encontrar e nos derramar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de Jesus Cristo, meu irmão. Você pode usufruir da estrutura que é maravilhosa, mas um dia que tudo isso passar, a gente vai continuar adorando, porque aprendemos a adorar ao Senhor, aquele que é o único motivo, aquele que é a única razão de nós estarmos aqui. Nós precisamos perguntar para nós mesmos se formamos discípulos ou atraímos consumidores, se estamos priorizando profundidade ou apenas entretenimento, se estamos indo até os perdidos ou esperando que eles venham até nós. Quarta e última coisa, e talvez seja a palavra mais poderosa para você nessa noite, e eu queria que você se apegasse nela: se lance ao impossível. Salmo 139:4 diz: a palavra ainda não está na sua boca, na sua língua, e tu, Senhor, já a conheces por completo. A promessa de Ageu, lá no capítulo 2, versos 6 a 9, aponta para algo maior do que o texto, aponta para o Messias. Zorobabel prefigura o próprio Cristo, o verdadeiro templo. Jesus é quem manifesta a presença, a glória, a paz prometida. Ele cumpre a sua profecia lá em Mateus capítulo 1:1, em João 2:21. Cristo é a garantia de que o impossível, ele pode acontecer. Você pode estar em ruínas hoje, mas com ele, a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira, meu irmão. Aleluia! Efésios 3:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A reconstrução da glória começa com o coração entregue a Jesus. Eu não posso apenas vislumbrar uma glória que eu anseio, que eu quero. Eu quero alcançar o impossível, eu quero me lançar ao impossível, sem que Jesus esteja no meu barco, sem que Ele seja o meu orientador, o meu mestre, aquele que dá a diretriz, aquele que fala, aquele que orienta, aquele que sustenta e fortalece. Porque enquanto, irmã, eu estiver na força do meu braço, eu me cansarei. Porque tem dias na minha vida que eu acordo com toda a disposição do mundo. Será que é só assim comigo? Eu acordo e falo assim: Ana, hoje eu vou derrotar 3 gigantes no mínimo. Diabo, pode vir que você está acabado. Sou matador de demônio. Aí no outro dia, meu irmão, você bota o lençolzinho assim no rosto. Aí a mulher dá um catuque assim: acorda, tá na hora, vamos. Aí você fala: hoje não. Aí ela olha para você: hoje sim. Levanta dessa cama. Não deixa o desânimo te vencer. Não deixa as circunstâncias, não deixa as palavras contrárias, não deixa a falta de resultado impedir você de enxergar aquilo que Deus está fazendo. O paralítico lá no tanque de Betesda, ele estava há 38 anos, irmãos. É a minha idade de vida. Ele estava lá, e quando a água mexia, quando o anjo vinha, outro entrava na frente, e ele não conseguia. Mas ele estava no ambiente de milagres, aguardando aquilo que Deus iria fazer na vida dele. É assim.
Eu estou vendo meu irmão prosperar. Eu estou vendo acontecer na vida dele. Eu estou vendo algo diferente movendo na vida dele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou glorificar, porque somos uma família no Senhor. Pai, Deus abençoe meu irmão. Jesus fortalece, prospera ainda mais. E a minha hora vai chegar. O meu momento vai chegar. A minha história vai virar. Porque eu creio. Eu estou nesse ambiente. Eu estou nesse lugar. Concluo dizendo, o livro de Ageu é um chamado ao arrependimento, à reconstrução e à prioridade no reino. Ele nos mostra que quando o povo coloca Deus em primeiro lugar, ele restaura, ele honra e ele manifesta a sua glória. Eu quero viver uma vida que sirva para manifestar a glória de Deus por onde quer que eu vá. Eu quero mexer nas configurações originais do meu celular, mas também da minha vida, e sair do modo avião, sair do modo de economia de carga. Não, eu não vou fazer muito não, que eu estou economizando energia aqui. E eu quero entrar no modo recomeçar, ativado, preparado para tudo aquilo que Deus tem separado para a minha história. Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus tem um novo tempo sobre a sua vida? Um novo modo, um novo momento. Assim como lá em Ageu, o templo foi reconstruído, ou começou uma mudança estratégica, há uma palavra de Deus sobre um novo tempo sobre a sua vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.